Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que, olha, parece quase mágica no mundo das finanças. A promessa de retornos que tendem ao infinito. Mas como vamos ver, por trás dessa aparente máquina de fazer dinheiro se esconde uma ilusão bem perigosa. Uma que, no fim das contas, não cria valor, só o disfarça e transfere o risco para os outros. Essa é grande pergunta, né? Parece coisa de ficção científica, um retorno infinito sobre o capital investido. Só que no universo do financiamento de grandes projetos, o tal do Project Finance, essa ideia não é só uma fantasia. É um conceito que circula sim nos bastidores de operações bilionárias. E a gente vai entender direitinho como isso funciona. Vamos lá, a taxa interna de retorno, a famosa TIR, é basicamente o que mede o quão lucrativo um investimento é. A TIR infinita, então, é o resultado de uma engenharia financeira bem específica, usada em projetos gigantescos como usinas, rodovias, uma estrutura que pode distorcer completamente a nossa percepção de risco. Para entender essa distorção, vamos começar por um cenário limpo, um cenário honesto. Então, vamos imaginar um projeto de infraestrutura com um custo real, o CAPEX, de R$ 1 bilhão. O normal é que um banco financie uns 70% disso, ou seja, 700 milhões. O patrocinador, que é o dono do projeto, entra com os 30% que faltam, que é o capital próprio dele, o equity. Nesse caso, 300 milhões. Essa é a nossa base, o nosso ponto de partida. Tudo certinho aqui. Bom, nesse cenário honesto, o retorno para o acionista a TIR do equity dele seria de 27,9% ao ano. É um retorno excelente, viu? Muito bom, bem acima da média do mercado e o mais importante, é real. Ele reflete o verdadeiro risco e a verdadeira recompensa do negócio. Guarda bem esse número, 27,9%. Agora vamos ver como a ilusão começa a ser montada. Agora, a gente entra no coração do mecanismo. A fonte original dessa análise chama isso de a fábrica de CAPEX que esconde a fábrica de equity. É uma metáfora, né? Mas é perfeita para descrever uma manobra onde o valor do investimento é inflado de propósito só para secretamente reduzir o capital que o patrocinador realmente coloca em risco. A mágica acontece em 5 passos. Primeiro, o patrocinador, que muitas vezes também controla a construtora, infla o custo da obra em, digamos, 30%. Segundo, o banco, acreditando naquele valor, financia 70% desse custo inflado. Terceiro, o patrocinador aporta os outros 30%. Mas, e aqui que está o truque, no passo 4, aquela margem de 30% que foi superfaturada volta para o caixa do grupo dele por meio da construtora. E o resultado disso, o capital que ele de fato deixou no projeto é muito, mas muito menor do que parece. E os números aqui mostram o tamanho do impacto. O CAPEX faturado sobe para 1,3 bilhão e o financiamento vai junto. O patrocinador diz que aportou 390 milhões. Só que, como aqueles 300 milhões da margem inflada voltaram para ele, o capital que está de fato em risco, o equity efetivo, é de só 90 milhões. Pensa nisso. O banco acha que o projeto tem um colchão de proteção de 390 milhões, quando na verdade esse colchão é mais de 4 vezes menor. E qual o efeito disso no cálculo do retorno? Uma TIR de 44,5%, um salto gigantesco, lá dos nossos 27,9% originais. Parece um negócio da China, não parece? Mas, como dizem por aí, quando esmola é demais, o santo desconfia. Se parece bom demais para ser verdade, é porque provavelmente tem alguma fragilidade escondida. E é por isso que o nome é TIR infinita. Se essa arbitragem, essa engenharia, for levada ao extremo, inflando o CAPEX em mais ou menos 43%, o dinheiro que volta para o patrocinador pela construtora se iguala exatamente ao aporte de equity que ele deveria fazer. Ou seja, o investimento líquido dele no projeto vira zero. E qual o retorno de qualquer lucro sobre um investimento de zero? Matematicamente é infinito. A ilusão está completa. Só que essa mágica toda só funciona num mundo de faz de conta, onde os credores são ingênuos. Na vida real, a coisa é diferente. Credores racionais, como os bancos, uma hora percebem o aumento do risco real e, claro, reagem. E é nesse ponto que o castelo de cartas começa a desmoronar. O cálculo ingênuo parte do princípio que o custo da dívida aos juros não vai mudar. A realidade dos credores é que o custo sobe junto com o risco. O cálculo ingênuo ignora os perigos de ter que rolar essa dívida no futuro. Os credores colocam um preço nesse risco. O modelo ingênuo se baseia na ideia de que o patrocinador sabe mais que o banco, mas os credores levam em conta os chamados custos de agência, que é o risco de quem pede o dinheiro agir em interesse próprio e não no do projeto. E este gráfico aqui mostra o colapso de forma bem clara.
A primeira barra são os 27,9% do nosso cenário honesto. A segunda é a TIR ingênua, inflada para 44,5%. Mas olha só a terceira barra, que é a realidade. Quando os credores ajustam o custo da dívida ao risco real, a TIR do acionista despenca. Cai para apenas 21%. Então, aqui está o ponto crucial de toda essa análise. A manobra não criou valor nenhum. Muito pelo contrário. O retorno final de 21% é bem menor que os 27,9% que seriam obtidos numa operação limpa. O que essa arbitragem fez, na verdade, foi transferir risco e fragilidade do patrocinador para os credores e, no final das contas, para todo o sistema financeiro. Isso nos leva a um princípio fundamental, que foi popularizado pelo autor Nassim Nicholas Taleb, a ideia de skin in the game, ou, em bom português, ter a pele em jogo. É a ideia de que precisa existir uma simetria entre quem colhe as recompensas e quem arca com os riscos. Taleb diz que quando alguém tem acesso aos ganhos, mas está protegido das perdas, essa pessoa tem um incentivo natural para transferir fragilidade para os outros. É exatamente o que a arbitragem de CAPEX faz. O patrocinador fica com todo o potencial de ganho, enquanto o risco de perda é empurrado para o credor. Em economia, isso tem um nome técnico: risco moral. É a situação clássica onde uma parte tem um incentivo para aumentar sua exposição ao risco porque ela não arca com todos os custos desse risco. O patrocinador recupera seu capital antes de todo mundo e ainda participa dos lucros, enquanto o banco fica com um projeto que é muito mais arriscado do que ele imaginava. Mas a boa notícia é que, se o problema é estrutural, as soluções também podem ser. É totalmente possível desenhar mecanismos para mitigar esse risco e alinhar os incentivos de todo mundo, garantindo que o capital que foi declarado seja o capital que está de fato em jogo. Essas propostas funcionam como um kit de ferramentas para os credores. Por exemplo, usar benchmarks de custo oficiais, como o SINAP, para evitar o superfaturamento. Exigir que o aporte de capital seja em dinheiro vivo, o chamado hard equity, sem truques contábeis. Garantir que o engenheiro que valida a obra seja independente. E, claro, criar cláusulas no contrato que forcem o patrocinador a manter sua pele em jogo até o projeto acabar. E a gente termina com a pergunta que começou tudo isso, mas agora de uma forma mais ampla. A lição da TIR infinita é um lembrete muito poderoso. Em finanças e talvez na vida, quando algo parece bom demais para ser verdade, a primeira pergunta não deveria ser como eu entro nisso, mas sim, onde está a fragilidade que eu não estou vendo?